Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula introdutória ao sistema nervoso e a neurofisiologia básica. Essa aula, basicamente, ela vai versar aqui sobre alguns aspectos gerais acerca do sistema nervoso. Então, a gente vai discutir a priori qual que é a função, do que ele é composto, qual que é a unidade básica e quando se comenta acerca do sistema nervoso. Beleza? Vamos lá? O primeiro ponto aqui é que nós precisamos entender que o sistema nervoso nada mais é do que um órgão, ou melhor, um conjunto de vários órgãos que estão atrelados com a capacidade de perceber e interagir com o meio. Em outras palavras, a gente pode pensar que o sistema nervoso nada mais é do que um sistema que está atrelado com receber informações do meio, discriminá-las e dar uma resposta frente a elas. Fazendo uma analogia meio boba, seria quase que equivalente a nós imaginarmos que o sistema nervoso nada mais é do que um grande computador que vai receber infinitos dados, vai processar esses dados e vai dar uma resposta. Não menos importante, eu quero que vocês entendam que o sistema nervoso ele é primordial, ele é fundamental, porque é a partir dele que nós conseguimos estar tão atentos e receptivos ao meio que, consequentemente, a gente consegue ter uma resposta tanto emocional quanto física em relação a tudo aquilo que a gente percebe e interage, certo? Posto isto, entendamos que o sistema nervoso nada mais é do que um conjunto de várias células e órgãos que estão interconectados, estão interagindo entre si para mediar ações frente a algumas informações que ele recebe. Então, de maneira didática, eu posso conceituar para vocês que o sistema nervoso é um órgão que é capaz de realizar previsões. Isto é, vamos supor que hipoteticamente tu tenha feito uma prova e você tenha estudado, tenha feito a prova tranquilamente, você já consegue prever mais ou menos qual que vai ser o andamento da prova, o que que você vai esperar, se vai ser uma nota alta, uma nota baixa e etc. Beleza? Acrescido a isso, a gente precisa entender que o sistema nervoso ele pode ser subdividido em uma porção que a gente denomina como sistema nervoso central, basicamente constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, e uma outra porção denominada aqui como sistema nervoso periférico, que ele é composto de nervos e aí componentes que estão fora do sistema nervoso central. Então, nessa e nas próximas aulas, a gente vai discutir alguns aspectos associados com algumas porções que fazem parte do sistema nervoso central. Então, basicamente, a gente vai entender como que o encéfalo e a medula espinal atuam. E depois a gente dá uma detalhada aqui acerca do funcionamento do sistema nervoso periférico. Simplificando para vocês, a gente pode entender pela própria palavra, ó, central porque é um órgão que está no centro, então ele vai ser meio que um órgão que vai conseguir integrar tudo. E periférico porque ele vai estar situado mais longe dessa região central, então ele vai estar na periferia. Beleza? Então a gente pode pegar esse infográfico aqui, bonitinho, e entender como que funciona aí o sistema nervoso. Ó, você tem essa porção central muito bem representada pelo encéfalo e pela medula espinal, tá? E aí, dessa porção central aqui, a gente pode ter algumas coisas que a gente chama de inputs, ou seja, entradas, e outputs, seriam saídas. E aí, como que funcionaria isso aqui, ó? O sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula, como eu falei, ele vai receber informações do sistema nervoso periférico através de uma célula que a gente chama de neurônio. E esse neurônio que vai transmitir as informações do meio externo para o sistema nervoso central, a gente denomina como neurônio aferente. E aí, quais seriam os principais pontos de entrada aqui para o sistema nervoso central? Alguma sensação, alguma informação recebida pelo olho, pelo nariz, orelha, gânglios sensoriais, papilas gustativas, pele, músculos, articulações, vísceras e etc. Tá? Tudo isso é captado, levado ao sistema nervoso central, seja na porção medular ou no encéfalo, é discriminado e frente a isso a gente traz uma resposta mediada aí pelo sistema nervoso central que precisa ser levado agora para a periferia. E essa resposta, ela sai através de um neurônio que a gente chama como neurônio eferente,
que a função principal dele é fazer o quê? Pegar essas informações aqui geradas pelo sistema nervoso central e levar para a periferia. Então, por exemplo, você pode ter uma resposta mediada, por exemplo, pelas glândulas salivares, musculatura lisa, músculo esquelético e afins. Beleza? Então, a visão central é essa, é você pensar que você recebe as informações do meio externo, são levadas ao sistema nervoso central, discriminadas, e a gente traz uma resposta para o sistema, através do sistema nervoso periférico, para fazer aí alguma ação fisiológica frente àquilo que a gente percebeu. Beleza? E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: Beleza, como que acontece esse processamento? A resposta é um pouquinho complexa, mas eu quero que vocês entendam que a principal ideia que vocês precisam ter em mente é que quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente tem uma célula chamada de neurônio, que a função dela nada mais é do que fazer a originação e veiculação de informações dentro do sistema nervoso central através de um aparato que a gente denomina como redes neurais. Como assim, Pro? Pensou em neurônio? Eu quero que você entenda que é uma unidade funcional que caracteriza o sistema nervoso central. Todavia, não pense que o sistema nervoso central é constituído só e somente de neurônios. Nas próximas aulas a gente vai ver que existem outras células como microglia, astrócitos, oligodendrócitos e por aí vai, que fazem parte e são também muito importantes para o sistema nervoso central. Beleza? E aí já entendemos aqui que quando a gente fala de redes neurais, nada mais é do que várias células comunicando-se entre si, então você vai ter uma sinalização entre uma célula e outra, e aí basicamente quando você pensa em uma rede neural, nada mais é do que um conjunto de várias células que vão estar interligadas entre si e tendo aí processamento de informações. Em outras palavras, pensar em redes neurais é você pensar no quê? Num aparato de várias células que vão dar origem a pensamentos, comportamentos e, consequentemente, vão mediar todas as nossas ações diárias. Beleza? Qualquer ação diária que você possa imaginar. Além disso, é importante que nós nos atenhamos que o sistema nervoso ele também tem uma porção aqui que a gente chama de porção sensorial. Então a gente vai ver mais ao longo das próximas aulas que ao longo do nosso corpo existe aí uma distribuição de vários receptores que vão conseguir captar informações do meio externo, levarão até o sistema nervoso central e a partir disso a gente vai conseguir fazer uma discriminação aí através de algumas áreas, por exemplo, através do córtex somatosensorial, do córtex auditivo, visual, motor e etc. Tá bom? Então, só para vocês terem uma noção. Quimiorreceptores. O que seria um quimiorreceptor, por exemplo? Seriam receptores que conseguem captar estímulos químicos, por exemplo, olfato, paladar. Mecanorreceptores conseguem detectar vibrações, pressão, som, aceleração e etc. Fotorreceptores são receptores que conseguem perceber estímulos luminosos, como no caso aqui dos fótons de luz. E aí temos os termorreceptores, que são aí basicamente receptores que conseguem ver a temperatura, então a gradação entre frio e calor. Em outras palavras, o sistema sensorial, ele basicamente vai ser constituído aí por vários receptores distribuídos na superfície corpórea e também internamente, que está associado a contato, termorrecepção, dor, propriocepção. Então, basicamente, a gente vai ter um aparato de várias receptores ao longo do nosso corpo que conseguem fazer a percepção das mais diversas condições e, consequentemente, trazer uma resposta frente a isso, tá bom? Não menos importante ainda, eu quero que vocês entendamos que nós temos uma porção muito importante que é o córtex cerebral, o que comumente a gente chama de cérebro. E aí a gente vai ver que o córtex cerebral é justamente uma porção muito importante porque é através dele que a gente consegue fazer a discriminação e, consequentemente, mediar algumas respostas aí para o organismo. Então, só por descargo de consciência, eu quero que vocês entendam que o córtex cerebral ele é constituído basicamente por 5 lobos. Lobo frontal, parietal, occipital
temporal e tem um lobo insular. Eu coloquei o cerebelo aqui porque ele estava na gravura. Mas vamos entender aí basicamente e a gente vai destrinchar nas próximas aulas. Lobo frontal, ou lobo frontal. É essa porção aqui que faz o quê? O processamento complexo, então cognição, planejamento, iniciação de movimentos voluntários, por exemplo. Já no lobo parietal, o que a gente tem? Projeção e processamento somestésico, lobo temporal, área de processamento auditivo, basicamente. Occipital, processamento e projeção visual, e por aí vai. E aqui o cerebelo, somente para a gente pontuar, não faz parte do córtex cerebral, mas está ali adjacente. É uma área que está associada, por exemplo, com o equilíbrio da fala, de equilíbrio, do tônus muscular e, consequentemente, a coordenação dos movimentos corpóreos. Belezinha? Espero que vocês tenham curtido. E aí, nas próximas aulas, a gente vai destrinchar aí esses pontinhos, tá bom? Beijão e até a próxima. Fui!